21 dias, eu antes de vir para aqui estava a ver no telemóvel as notícias e de um jornal diz as palavras que levaram o Sérgio Conceição a ser castigado 21 dias. Não é verdade. O Sérgio Conceição, e isso pode ver-se nas imagens, vai em direção do árbitro e ainda antes de chegar ao árbitro leva o cartão vermelho. Portanto, tudo o que ele disse, e não vou pôr em causa o que ele disse, não sei o que lá está escrito, mas o que quer que seja, sei que disse algumas coisas, são depois de ter levado com o cartão vermelho. Quando se ia a dirigir ainda longe, as palavras SIC do Sérgio foi dois penaltis e ele, cartão vermelho. Portanto, as palavras que levaram... As palavras terão vindo a seguir? As palavras que levaram a que o Miguel lhe mostrasse o cartão vermelho foram estas, repito, dois penaltis. Afinal eram três, mas ele até só falou em dois penaltis e ele exibiu-lhe o cartão vermelho. Portanto, depois, as palavras que disse podem ser justificativas para o castigo, mas não foram para o cartão vermelho, porque o cartão vermelho é exibido antes de ele ter dito mais qualquer coisa do que aquilo que eu referi. E esse cartão vermelho foi a quarta expulsão de Sérgio Conceição. Foi, empatou com o treinador do Sporting. Já teve a oportunidade de falar com ele sobre este momento e sobre esta expulsão? Não, eu falei logo, porque eu vim no autocarro ao lado dele e viemos a conversar. Agora, uma coisa que eu me lembro sempre, dizia o nosso saudoso Mário Soares, que havia um direito que era o direito à indignação. E, naturalmente, que o Sérgio, como todos os esportistas e todos os intervenientes naquele jogo, tem o direito à indignação. Porque não sou eu que o digo. Há um jornalista que ainda hoje esteve num canal da concorrência que escreve no Jornal do Jogo, que eu tenho aqui, que tem este título, Dragão espoliado a triplicar, referindo-se aos 3 penaltis. Está aqui escrito, Dragão espoliado a triplicar. Agora, um jogo que era importantíssimo para o campeonato, ser espoliado das palavras de César Manuel Freitas, em 3 penaltis, que obviamente decidiriam o jogo a nosso favor, tem o direito à indignação. Agora, se depois essa indignação... Mas excedeu-se? Se depois se excedeu ou não... Naturalmente que quando leva o cartão vermelho, considero que não se tinha excedido. Pelo contrário, referiu então 2 penaltis, afinal eram 3, como depois se pôde verificar. Agora, o que a mim me incomoda é que o Sérgio Conceição apanha 21 dias. Sim, senhor. Outros inquéritos, tudo. Agora, toda a imprensa, toda a comunicação social, mesmo aquela maioria que nos é hostil, todos, sem exceção, reconhecem que 2 penaltis é indiscutível. Não sou eu que digo, são 2. O próprio Sérgio também só viu 2. Depois verificou-se, através da televisão, que eram 3. Mas o senhor mostrou-se também indignado em relação àquilo que foi a arbitragem. Aliás, o Futebol do Porto assumiu essa posição. Eu estou indignado. Eu não mostrei. Eu estou indignado. E acho que tenho todo o direito de, ao ser, nas palavras de César Manuel Freitas, espoliado a triplicar, como é que eu não hei de estar indignado? E depois o que verificamos? O treinador é multado, os jogadores são multados, são inquéritos, são suspensões. E o árbitro saiu a rir-se. O árbitro saiu a rir-se, a imagem saiu a rir-se. E não acontece nada. E o VAR? Como é possível, se toda a gente viu 3 penaltis, que um indivíduo que está sentado numa poltrona, em frente a uma televisão, sem ninguém à frente, calmamente, e não ver nenhum desses 3 penaltis, o que é que nós havemos de pensar? É que não acontece nada. E depois vem lá o Sr. Presidente da APAF, que eu não sei o nome, mas protestar porque, coitadinhos, ofenderam o árbitro. O que o Sr. Presidente da APAF se deveria preocupar era na qualidade dos árbitros, para que não acontecesse que houvesse a possibilidade de, por unanimidade, considerarem todos os analistas de que houve 2 penaltis por marcar,
a maioria 3 e ser apelidado de que o Porto foi espoliado. Não sou eu que o digo, são os analistas. Agora, naturalmente, que não querer ver as coisas, não querer dar cobertura a este tipo de atuações é lamentável. E é assim o futebol não tem possibilidade de progredir. O senhor considera que há impunidade por parte da arbitragem? Eu pergunto, o Sérgio foi castigado, foi multado, foi suspenso. Os outros também têm inquéritos. O árbitro foi multado em alguma coisa. Não, vai receber o prémio de ter feito a arbitragem, vai receber os quilómetros, vai receber não sei o que mais. Sérgio Conceição vai agora ficar afastado dos próximos jogos, são frente ao Famalicão, Benfica, Farense e Rio Ave. Poderá regressar com o Belenenses-Chade. Isto está dependente do calendário. O que é que isto vai trazer? Não, o Futebol Clube do Porto, já agora queremos ver o tratamento que nos é dado. O Futebol do Porto amanhã vai ser notificado do castigo e amanhã mesmo vai recorrer para o plenário do Conselho de Disciplina, como fez o Sporting aqui atrasado. E com o Sporting o plenário reuniu na sexta-feira e eu fico a aguardar, já alertei o Presidente da Federação que quer o mesmo tratamento, embora ele, como é habitual e característico, diz sempre que não quer nada com ele, porque os seus conselhos são independentes, mas eu à cautela alertei-o. Queria o mesmo tratamento que o Sporting teve, que foi castigado num dia e no dia seguinte o plenário reuniu para decidir. Nós queremos o mesmo tratamento, porque nós vamos recorrer de imediato deste castigo. Pinto Costa, os ânimos se exaltaram, sem Moreira de Cónegos. Houve momentos mais quentes no exterior do estádio, aliás, foram captados por imagens que passaram nas televisões. O senhor estava lá, foi ter com umas equipas de jornalistas, repórteres de imagens, que estavam cá fora. O que é que aconteceu? O que é que o levou a ir lá naquele momento? Não, eu não fui lá naquele momento, eu ia para cima, não ia em direção, unicamente disseram-me que estavam a filmar, eu queria saber o que é que queriam e limitei-me calmamente, até depois vi nas imagens, estou com as mãos nos bolsos, perguntei se havia algum problema, disseram-me que não e eu vim-me embora. E o que é que se apercebeu naquele momento do que estava a acontecer ao lado? Apercebi-me depois que havia uma confusão e depois verifiquei que era o Sr. Pedro Pinho que estava a querer, aquilo que eu vi foi o Sr. Pedro Pinho a querer tirar a câmara e a tapar a câmara ao repórter de imagem que lá estava, que julgo que era de TVI, segundo me disseram. Mas isso e qual é que é a posição do Futebol Clube do Porto relativamente ao que aconteceu ao repórter de imagem da TVI, que foi protagonizado pelo empresário Pedro Pinho? A posição do Futebol Clube do Porto em relação a qualquer ato de agressividade. E repare, eu não vi nenhuma agressão, nem vi ainda nenhuma imagem em que se veja o Pedro Pinho a agredir, seja quem for. Aquilo que eu vejo e que vi na altura era o Pedro Pinho a querer tirar a máquina e a tapar para não deixar filmar. Não estou a dizer que houve ou que não houve. Eu não vi, nem vi ainda nenhuma imagem em que se veja o Sr. Pedro Pinho a agredir aquele senhor. Portanto, isso fique já esclarecido. Agora, qualquer ato de violência, o Futebol Clube do Porto e eu, particularmente, rejeito, censuro e não posso aceitar. Independentemente do senhor estar lá naquele momento, nada tinha a ver com o Futebol Clube do Porto? Pedro Pinho não representa o Futebol Clube do Porto? Pedro Pinho é portista, é sócio do Futebol Clube do Porto e não tem nenhum cargo no Futebol Clube do Porto, é empresário de futebol que trabalha com muitos clubes, não é só com o Futebol do Porto. Hoje eu vi num canal televisivo que achei muita graça, dizer que era o treinador exclusivo do Futebol Clube do Porto. Também já vi que o Pedro Pinho tinha faturado 16 milhões e 600 mil contos em 5 anos com o Futebol Clube do Porto, até fiquei assustado. É mentira? Totalmente mentira. Posso-lhe até dizer, não escondi, está nas nossas contas, em 5 anos, o Sr. Pedro Pinho faturou do Futebol Clube do Porto por serviços prestados, porque vendeu, por exemplo, o Ricardo ao Leicester por 25 milhões, vendeu vários jogadores, recebeu em 5 anos 3 milhões e 300 mil. Mas também acrescente-se
que meteu nos cofres do Futebol Clube do Porto 7 milhões e meio com o empréstimo que o Real Madrid fez ao Casemiro. Ele esteve envolvido nessa operação, o Real Madrid emprestou-nos o Casemiro e depois, para recuperar o Casemiro, pagou-nos 7 milhões e meio. Portanto, mas isso são negócios. Agora o que se vê é tanta mentira que eu fico às vezes até assustado. Mas o senhor confirma que Pedro Pinho estava naquele jogo a convite do Moreirense, tal como foi dito pelo próprio clube? Não estava a acompanhar o Futebol Clube do Porto ou a comitiva? O Moreirense já disse que foi convidado por ele, esteve no camarote do filho, portanto esteve de lá, está no seu pleno direito. O Moreirense tem direito a ter 8 pessoas, nós temos também 8. Se fosse para ir a um concerto ao pavilhão Rosa Mota, Superboc, já não podiam ser 8, já podiam ser 2.000. Mas isso são outras histórias, já podiam estar 2.000. No futebol só pode estar 8 de cada clube, mas é por isso que realmente as coisas progridem. Agora, eu sou contra a violência, que fique bem assente. Sou contra a violência. E parece-lhe bem que a Procuradoria-Geral da República avance com o inquérito aos incidentes, tal como já foi noticiado? O que eu quero fazer, atenção, é assim, durante 2 dias, eu só tenho visto na televisão o Pedro Pinho, repito, não vi em canal nenhum qualquer imagem de agressão, vi o Pedro Pinho a querer tirar a máquina e a tapar a máquina de filmar ao repórter, eu só tenho visto programas por causa disso. O Ministro da Educação já falou, o Secretário de Estado já falou, toda a gente fala, o Presidente do PSD já falou, toda a gente fala. Mas, por exemplo, eu vejo... Olha, ainda agora me ri com a notícia do compadre e uma freira esbofeteavam as pessoas. Eu pergunto, alguém veio protestar com isso? Alguém fez algum alarido? Eu vi agora uma notícia no minuto, 1 minuto e meio. Há polícias que são agredidos barbaramente quando estão a trabalhar no seu serviço, no seu local, que não era o caso do repórter da TVI, que não podia estar onde estava. É interdito ali, ele estava indevidamente, mas agora polícias que são agredidos. Eu já alguma vez vi este aparato de ministros e secretários de Estado tudo a barbarar, mas porquê? Tem que ser jornalista, e repito, censuro, não é por ser jornalista, é seja jornalista, seja pedreiro, seja médico, seja o que for. Eu sou contra a violência, verbero e solidarizo-me com o senhor, não por ser agredido, que não vi, mas por aquilo que passou, que realmente lhe tentou ligar a máquina, tirar a máquina, e momentos desagradáveis. Solidário totalmente. Mas nem sequer percebeu o que é que o motivou, o que é que terá motivado o empresário Pedro Pinho a tomar essa atitude? Eu percebi que ele estava a querer filmar, e aquele do sítio, confirmado pelo responsável do Moreirense, estava indevidamente. Não sei, porque ele estava a filmar lá para baixo, isso não sei, mas de qualquer maneira está mal que ele lá estivesse, que não podia estar, está mal que o Moreirense o deixasse estar, e está mal que o Pedro Pinho tenha ido querer fazer as funções que cabiam ao Moreirense e ao delegado da Liga. Agora, eu só não percebo como é que os polícias são agredidos. Eu lembro-me de um caso que um polícia foi agredido e depois o Presidente da República foi tirar uma fotografia com o agressor. E agora, porque o indivíduo tira a máquina, quase parou o país, em termos de televisão, o país parou. O ministro da Educação veio preocupado dizer uma coisa absurda. Por causa disto, é difícil haver público nos estádios. Mas o senhor não deve estar bem. Eu acho que ele deve estar preocupado com o facto de saber, ainda soube hoje, no Observador, que há 1.500 alunos que há um ano não têm aulas. Se calhar ele está perturbado por a FENPROF ter dito que não é verdade que estejam todos os professores vacinados, porque há 320 professores e membros do Ministério da Educação, trabalhadores de educação, que não estão vacinados. E o Sr. Ministro, em vez de se preocupar com isso, está agora preocupado porque um repórter foi impedido de trabalhar. Afinal, o que está mal?
Agora, se está mal, e será que está bem os polícias que estão em missão de risco serem agredidos? Eu nunca vi este aparato quando um polícia é agredido. Deixe-me colocar-lhe uma última questão que está relacionada com a GNR e com a atuação da GNR, que abriu também um processo de inquérito para esclarecer a atuação dos próprios militares no local. Apercebeu-se o que é que foi feito para identificar os envolvidos? Não me apercebi. Não estava lá? Não, estava lá, mas quando vi o Pedro Pinho a passar com um agente em direção ao carro. Foi o que eu vi. E ouvi uma vez, não é dizer como já li também e já ouvi, que o repórter teve que berrar pelo da guarda, isso não é verdade. Eu ouvi o repórter, ouvi uma vez dizer, ó guarda, nem disse senhor, disse ó guarda, e vi logo um guarda a correr para lá, que estava atrás de mim, viam passar, portanto, estar agora a culpar a GNR, é lamentável. Agora, também há um facto. Não confiam na GNR. Porque eu vou-lhe dar um exemplo. A GNR é que presta a segurança no estádio. Acabou o estádio, acabou o jogo e a GNR estavam logo à volta do árbitro. E foi preciso vir um segurança de um corpo policial, de pistola, que se via, de pistola para o pé do árbitro. Então não está lá a polícia, não estava lá a GNR. É preciso aquele aparato de vir um indivíduo de segurança da polícia. O problema é que nós é que pagamos isso. Não é o senhor árbitro que paga isso, somos nós todos. Isso é que é um voto de desconfiança à GNR. Agora, estar a querer culpar a GNR era imprevisível para todos. Para mim era impensável que acontecesse o que aconteceu, impensável. Naturalmente que a GNR não pode estar a olhar para todos os reportes a pensar que vai acontecer o que acontece uma vez na vida. Isso é absolutamente ridículo, é querer empolar um assunto e atirar agora a culpa para a GNR. Há uma classe que é fácil de debater, é a GNR e a polícia. Pronto, agora, eles se levarem na cara, para não dizer outra coisa, não se passa nada, Levaram, olha, tem que levar, é função deles. Peço que a polícia que está não é para nos defender, é para levar na cara. Eu disse que é alguma questão, mas há aqui mais uma e agora sim, para finalizar, e está relacionada ainda com o campeonato, com que falta jogar e se estes incidentes vão ou não prejudicar a equipa que está numa reta final e tão importante do campeonato. Eu disse aqui há dias o seguinte, quando me perguntou se acreditava que o Porto fosse campeão. E eu disse aqui que o Porto, se tudo fosse normal, foi a minha expressão, acreditava que o Porto fosse campeão. Agora, não é normal haver um jogo de futebol em que ficam 3 penaltis escandalosos por marcar, em que o VAR, o Sr. António Nobre, está de poltrona a ver e deixa passar os 3 penaltis. É anormal. Se eu pensasse que este procedimento é normal, nesse dia eu deixava o futebol. E dizia, não concorremos, pronto, vamos com os Júniors, entreguem lá o campeonato a quem quiser. Portanto, eu repito, se tudo tivesse sido normal, eu acredito que o Porto podia ganhar o campeonato. E neste momento? Neste momento acredito menos, porque não foi normal. Se me disserem que é normal num jogo haver 3 penaltis por marcar a favor da mesma equipa, se me disserem que isso é normal, eu deixo de ir ao futebol. Muito obrigada por ter vindo à noite informativa. Boa noite.